E aí pessoal, eu sou o Du e hoje vamos sintetizar a matéria de tipologia textual. Em primeiro lugar, é importante saber que os tipos textuais não é uma ideia geral sobre o texto, é um feixe de características que se repetem em diferentes textos. Diferente do gênero textual, que é a realização social do texto, remete ao seu contexto de veiculação, à intenção do emissor e às características do receptor. É um subconjunto do tipo textual. Beleza, agora vamos dar destaque aos 5 tipos textuais que caem nos concursos. O primeiro deles é o tipo narrativo, cuja composição é dada por uma apresentação, um desenvolvimento e um desfecho. Agora vamos falar sobre os principais gêneros da tipologia narrativa. São eles o conto e a crônica. Os textos de gênero de conto é definido por sua pequena extensão em um único foco de ações. É um dos gêneros narrativos mais flexíveis, que aproxima-se da crônica e da poesia. As classificações deles são diversas, como por exemplo, conto de fada, fantasia e policial. Para a crônica, é interessante entender que é o limite entre a literatura e o jornalismo. É uma narrativa curta e centrada no cotidiano. Tem presença de poucos personagens, uma linguagem simples, leve e coloquial. Para a segunda tipologia textual, nós teremos o tipo argumentativo, cuja composição é dada por um tema, uma tese, argumentos e repertório. Dentro da sua estrutura básica, nós teremos uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução é o momento em que se apresenta o tema do texto e a tese que se pretende defender. Já no desenvolvimento, serão apresentados argumentos para comprovar a tese citada na introdução. E por último, a conclusão. Aqui se faz o fechamento do texto, onde vão se amarrar todos os argumentos de modo a ficar claro que foi comprovada a tese. Agora vamos falar sobre os principais gêneros argumentativos, sendo eles o artigo de opinião, a carta argumentativa e o editorial. Começando pelo artigo de opinião, o texto deve se adequar ao público que se destina, por ser jornalístico. É um dos gêneros argumentativos mais livres e fluidos. É carregado de opinião e, vale ressaltar, é assinado por quem o publicou. Já na carta argumentativa, ela apresenta um remetente e um destinatário específico. Possibilita marcas de oralidade e informalidade, requer o uso de primeira pessoa e pode ter marca de interlocução. Ela vai apresentar uma estrutura de carta normal, com vocativo, saudação, despedida e assinatura. Também pode ser chamada de reclamação ou solicitação. Por último, vamos falar do editorial, que é semelhante ao artigo de opinião, só que aqui a opinião é da instituição, vai apresentar o pensamento daquele veículo em específico. Sua linguagem tende a ser formal, mas pode adaptar-se ao leitor. Normalmente é escrito pelo editor do veículo, que fala pela coletividade. A terceira tipologia textual é a expositiva. Para esse tipo de textual, é importante saber diferenciar a tipologia argumentativa da expositiva, porque elas são semelhantes. Por exemplo, dado um tema, a persistência da violência contra a mulher. No texto expositivo, você teria somente que explicar a existência dessa violência contra a mulher, através de dados empíricos e testados. Já para o argumentativo, você teria que se perguntar o porquê e criar uma tese, ou seja, dar a sua opinião a respeito desse tema. E os principais gêneros da tipologia expositiva são a notícia, a reportagem e o texto científico. Sendo que a notícia é um texto impessoal que está centrado em um acontecimento e apresenta um título. Já a reportagem é um texto mais profundo do que a notícia, por centrar-se em um único tema e não em um acontecimento. A linguagem tende a ser formal e às vezes apresenta opinião indireta. Já o texto científico é o mais comum da tipologia expositiva. Ele é extremamente formal e um exemplo seria o artigo científico. Agora vamos falar do quarto e penúltimo tipo textual, que é o descritivo. Essa tipologia textual é como uma base para todas as outras, pois ela está presente em todas elas. Em resumo, não existe um texto 100% descritivo. O objetivo é listar características, seja físicas ou psicológicas, e é muito comum nos tipos narrativos e injutivos. Por fim, agora vamos falar do quinto e último tipo textual, o injutivo. Nele, o objetivo é dar instruções, como por exemplo um manual de instruções, uma bula de remédio. Nessa tipologia, a forma verbal que vai prevalecer são os verbos no imperativo. É isso, pessoal. Com isso a gente finaliza esse resumo completo dos tipos textuais. Espero que tenham gostado e valeu!